Beleza, então vamos lá então. Na aula passada a gente parou falando de monoide, certo? Então deixa eu relembrar vocês aqui, tá? O que eu chamei, o que foi que a gente fez? Tá? A gente está começando aí nessa história de definir coisas, definir programas com base em propriedades algébricas, né? E essas propriedades algébricas, a ideia é que essas propriedades sejam, de alguma forma, a especificação do software, ou de pelo menos parte dele, tá? E aí o que eu quero agora nas próximas semanas com vocês, o que eu quero não, o que eu vou fazer nas próximas com vocês é olhar padrões de projeto, entre aspas, que eu estou chamando de álgebra de programas, e ver quais são que propriedades são essas, casos, que efeitos, para que eles servem, tá? E coisas dessa natureza. Então vamos lembrar aqui o que a gente fez na aula passada, tá? Eu defini para vocês vamos chamar assim, uma certa hierarquia, tá? Uma certa hierarquia de propriedades até chegar nessa que me interessa aqui, que é o monoide, que essa aqui é o monoide, tá? Que é a primeira dessas álgebras, que essa é bem simples, que é uma álgebra que não se preocupa com estruturas, com a estrutura das informações, com a estrutura dos dados, tá? Ela só se preocupa com os dados em si. Tudo bem? Porque ela é um pouco mais fácil de entender e ela começa a ir no caminho de introduzir essa ideia de propriedades algébricas como especificações de programas. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês focassem. É isso que eu estou tentando fazer. É isso que o mindset que eu quero passar para vocês. Segunda coisa que é o que eu vou tratar hoje. Como é que eu provo coisas sobre os programas? Como é que eu provo coisas sobre programas? Tranquilo? Hoje eu quero começar a falar de provas, tá? Apesar de que eu não vou ficar focando em fazendo todas as provas, de todas as coisas que eu vou fazer, mas eu vou fazer algumas para vocês entenderem como é que é vamos chamar assim, o mecanismo, né? Tá? Dessa coisa, tudo bem? E aí eu quero começar a me encaminhar para o problema de, tá bom, mas e quando os dados têm estrutura? Porque os nossos tipos definem uma estrutura. Eles definem um formato para os dados. E aí, lembrando, antes até de eu falar disso aqui, tá? Em essência, a gente viu 3 formas que os tipos podem ter, que os dados podem ter aqui pra gente, tá? Uma forma é ele ser um produto, que é uma forma que agrega dados juntos, eu preciso botar vários dados em conjunto, e para construir um valor específico, eu preciso dar todas as informações, mais de uma informação. Ele pode ser uma soma, que são alternativas entre informações. Eu tenho isso, ou eu tenho aquilo, ou eu tenho aquilo outro, tudo bem? E eles são mutuamente excludentes, aqui no nosso caso. Obviamente eu posso combinar produto com soma, fazer a soma de produtos e qualquer combinação nesse meio tempo aí, tá? E a gente tem uma outra possibilidade aqui, que é o tipo ser recursivo. Tudo bem? E aí ele definir estruturas potencialmente com uma complexidade potencialmente infinita, né? Tipo, eu posso, por exemplo, aqui, no caso, ter uma lista infinita, posso ter uma árvore infinita, posso ter sei lá, qualquer coisa. Aí a imaginação impera. Tudo bem? Posso ter qualquer nível de complexidade, mas uma complexidade que aparece com uma certa disciplina. Tá? Ou é assim, ou é produto, ou é soma, ou é combinações de produto com soma, que ainda são coisas finitas, necessariamente, ou recursão. E com recursão eu não posso fazer qualquer coisa também, né? Tipo assim, é uma forma de criar coisas infinitas, uma forma muito específica. Tá? Você direciona alguma coisa. Tudo bem, gente? Beleza. Então, a gente vai querer tratar daquilo ali, daqueles tipos de estruturas ali, já já. O que são cada um desses caras aqui, tá? Lembra, a ideia do magma é a ideia de eu ter uma operação binária fechada, né? Aliás, isso, uma operação binária fechada. Que eu vou chamar aqui de mais assim, tá? Operação binária... vou só dizer que é isso aqui. Uma operação binária fechada, vou representar assim. Tá? É um conjunto
onde eu consigo definir uma operação binária fechada. E aí, lembrando que a operação binária fechada significa que isso aqui é uma operação de Azinho para Azinho para Azinho, no nosso linguajar. Né? Entra dois Azinhos e sai um Azinho. Entra dois int, sai um int. Entra dois bool, sai um bool. Entra duas listas, sai outra lista. Tá? Entra duas árvores, sai uma outra árvore do mesmo tipo, da mesma espécie. Beleza? No semigrupo, eu estou exigindo que tenha isso, mais a associatividade. Tá? Estou exigindo que a operação seja binária fechada e que ela seja associativa também. Ser associativa quer dizer que x mais y mais z seja igual a x mais y mais z, que no fundo das contas é dizer que a ordem não importa. A ordem com que você usa a operação não importa. Tudo bem? Reparem que isso aqui já começa a tocar em pontos de otimização, ou em pontos de explorar como é que o código vai ser produzido lá pelo compilador. Porque se eu estou fazendo coisa que a ordem não importa, o compilador ele pode analisar meu código e falar assim, eu tenho essa ordem e essa ordem. Deixa eu ver o que produz um código mais rápido, um código mais veloz, um código mais otimizado. Aí ele pode começar a explorar isso. E ele de fato explora. Tá? E no monoide eu estou exigindo isso, tudo, mais um elemento identidade. Que eu vou chamar aqui de 0. Um elemento de identidade. Tá? E por elemento de identidade o que eu quero dizer é que 0 mais, com aquele mais ali, x é igual a x, e que x mais 0 é igual a x. Tudo bem? É o elemento neutro da operação binária fechada associativa da álgebra. Tudo bem? Tranquilo? E o mesmo tipo, o mesmo conjunto de onde saem os dados, de onde eu defino os elementos, ele pode ter mais de um monoide. Tá? Isso não é nenhum problema. Por exemplo, o tipo integer, que modela números inteiros de precisão arbitrária aqui em Haskell. Tá? De quantos bits forem necessários. O único limite é o tanto de memória que você tem na tua máquina. Esse cara aqui eu posso definir um monoide com o mais, a soma e o elemento 0. Ou eu posso definir o monoide como o vezes e o elemento 1. Tranquilo. Tudo bem? O tipo int, que é o de números inteiros de precisão limitada. Tá? O padrão, o standard lá do Haskell define, se eu não me engano, ele define uma faixa, tá? Assim, tipo, ó, tem que ser de menos não sei quanto até mais não sei quanto. Não sei o número de cabeça. Mas ele define que tem que ter aproximadamente 30 bits, no mínimo, de resolução, quando você faz a conta lá. Ele não fala assim 30 bits, tá? Mas é aproximadamente 30 bits o que tem lá, os números que estão lá. 30 bits. Na minha máquina aqui, eu já sei que é um inteiro de 64 bits. Tá? E eu até mostro para vocês como saber isso. Tudo bem? Mas ele tem uma precisão limitada. Tranquilo? Eu posso fazer vários monoides aqui, inclusive. Tá? Eu posso fazer, de novo, ó, o mais com o 0, que é meio óbvio. Eu posso fazer o vezes com o 1, que também é meio óbvio. Que também é óbvio aqui. Tá? Eu posso fazer um monoide com a operação de maior que. Por exemplo, porque maior que é uma operação binária fechada, é associativo. Tá? Aí faz uma conta aí que vocês veem que é associativo. E o maior que, eu posso usar um elemento aqui que é o maior elemento, né? Eu vou chamar ele de max bound. Porque se eu tenho um inteiro com uma quantidade definida já de bits, eu sei qual é o maior número que eu consigo representar. Eu sei qual é o maior número que tem ali. E o maior número, alguma coisa maior que
o outro, esse número maior, máximo aí, é isso ou é um min bound? Porque agora eu posso estar falando besteira, né? Hã? X é maior do que min bound? Hã? Então eu estou falando ao contrário, certo? Então aqui tem que ser o min bound, tá? Também dá para definir um monóide por aí. Hã? É porque eu estou pensando aqui, ó. Calma, eu estou pensando nesse menor aqui no seguinte sentido. Uma operação que, dados x, ó, se eu perguntar x é maior do que y, o resultado disso aqui vai ser o x, se o x for de fato maior do que y, ou o y, se o y for maior, me dá o maior deles. Deixa eu, em vez de usar esse termo aqui, eu vou chamar assim de max. Qual é o maior entre dois números? Pronto, assim vai ficar mais elegante. Porque o maior, eu estou pensando que, porra, aí vai ficar uma notação ruim, porque eu estou falando de uma coisa e acaba indicando outra, né? Tá. O max, onde você é na operação, que você me dá max x, y, vai ser x, se o x for maior do que o y, se o x for menor do que o y. Tá? Aí a pergunta é, qual é o elemento y que eu coloco que sempre dá x? Essa é a pergunta que a gente está tentando se responder, porque esse elemento é o elemento neutro da coisa, né? É a identidade da coisa, tá? Então eu pergunto de novo, qual é o y que eu coloco que sempre o resultado dá x? O menor possível, porque isso aqui tem que ser sempre verdadeiro, né? Então eu posso definir outro monóide aqui, ó, com essa operação de máximo e o min bound, que é por definição, o menor número representável daquele tipo. E tem inclusive uma instância que fala para mim qual é. Se tiver lá implementado, fala lá qual é, tá? Do mesmo jeito, ou de maneira análoga, eu posso usar a operação de mínimo entre dois números, menor entre dois números, com o max bound. Pronto, assim vai ficar melhor. Com o max bound. Então repare, eu posso fazer muitos monóides diferentes a partir do mesmo conjunto. Tá? Inclusive, isso aqui é uma coisa que a gente quer fazer. Isso aqui é uma coisa que a gente quer fazer porque todos esses monóides são úteis. E às vezes eu quero no mesmo programa usar todos eles. E aí começa a ser um problema. Assim, entre aspas, um problema. Você precisa ter uma solução. Tá? Porque aqui, eu defini aqui para vocês que como é que a gente vai comunicar isso na linguagem, né? Eu vou criar uma classe. No meu caso aqui, tá? Uma primeira classe, que é o semigrupo Azinho, onde eu preciso implementar uma operação, que é essa estrelinha, que a gente chama normalmente de append, uma coisa que junta duas, tá? Que tem essa assinatura, né? Azinho para azinho para azinho. E ela tem que ser associativa. O fato dela ser associativa eu não consigo dizer aqui, mas ela tem que ser. A outra coisa que eu preciso fazer é definir uma classe monoide, vou implementar ela, uma subclasse, né? Monoide de azinho, onde eu vou implementar uma coisa que é o empty, o empty do monoide, tá? E ele tem que ter o tipo azinho, é o elemento neutro. E eu não consigo dizer para ele que ele append com x igual a ele mesmo, eu não consigo dizer isso aqui, mas tem que acontecer, tá? E ele já define para mim, tá, uma outra coisa aqui que é o mapend. E ele fala que isso aqui é igual a operação de semigrupo. Normalmente você não tem que mexer mesmo não, é isso aí e pronto.
Tranquilo? Porque é um nome, antes de alguém decidir quebrar isso aqui em dois, era só monoide e era assim os nomes. Aí, para não quebrar tudo, mantiveram isso aqui. Tem ainda uma operação aqui que é o M concat, mas ela vai fazer um pouco mais sentido um pouco mais para frente. Não lembro o que ela faz aqui, mas tem um M concat, que serve para fazer isso aqui repetidas vezes. O append várias vezes. Vamos chamar assim. Hã? Ou tipo pegar uma lista de coisas e transformar numa coisa só. Fazendo um append, lógico. A ideia é que as coisas funcionem em conjunto, né? Tudo bem? Hã? Tem a ver. Mas deixa a gente para te falar um pouco mais para frente lá no Foldable e no Traversable, porque eles têm mais a ver. E eles têm a ver com concatenação também. A gente vai chegar tudo nesses padrões aí. Ou coisas parecidas. Tudo bem até aí, gente? Aí a gente viu o caso da lista, né? Tá? Hoje o que eu quero fazer com vocês hoje, nesse tempo que eu ainda tenho aqui, é provar que a lista é um monoide com a operação de mais que a gente definiu na aula passada, tá? E aí, lembrando, essa operação de mais é assim, né? Ela recebe uma lista de azinho, uma lista de azinho e produz uma lista de azinho. E aí, o que ela faz? Como que ela faz isso? Ela pega uma lista vazia com uma outra lista, eu vou dizer que é a própria lista. Afinal, pegar uma coisa vazia e concatenar alguma coisa é a própria coisa. Faz sentido, né? E se eu tiver uma lista que tem x e xs, se estiver nesse formato aqui, eu concatenar com uma outra lista, isso aqui será x, com certeza será o primeiro elemento. Tá? E o resto da lista será o xs concatenado com ys. Todo mundo bem? E aí, reparem aqui, tá? Isso aqui é essa mesma função que eu estou tentando definir agora. É uma definição recursiva. Altamente comum esse padrão, em especial Haskell, que não tem loops, né? Assim, pelo menos não explicitamente aqui, tá? Basicamente só tem recursão. Porque essa estrutura aqui, ó, ela acaba também refletindo na estrutura da definição da função. Tá? Acaba refletindo na definição da função. O tipo produto reflete, porque você eventualmente faz um pattern matching, sei lá, f, aí você fala aqui, eu vou chamar de t o construtor. Aí você vai dando nome para as variáveis, aí você nomeia todas as variáveis. Como só tem uma possibilidade, o tipo produto é uma coisa que junta várias informações, só tem um padrão. Aí você faz o pattern matching só uma linha. Eventualmente. Você pode fazer em várias linhas para separar coisas diferentes, mas sim, o princípio é esse aqui. O tipo soma, mesma coisa, mas eventualmente, tipo, como são possibilidades excludentes uma da outra, eventualmente cada uma vira uma linha, num pattern matching. Tá? Então, eventualmente você vai definir f, t1, alguma coisa, f, no segundo formato, alguma coisa, f, no terceiro formato, alguma coisa, e assim por diante. Então, repete. Reparem, tá? A estrutura do tipo aqui vai influenciando, vai meio que te guiando o que tem que acontecer na definição das funções. Não tem muitas variações, tá? E o tipo recursivo normalmente implica algum tipo de recursão na hora de definir a função também, tá? Por quê? Porque normalmente o tipo recursivo é o que está acontecendo aqui, é alguma coisa mais a parte recursiva. Isso aqui, ó, é a parte recursiva da lista. É uma lista, entre aspas, é como se fosse uma lista na outra lista. É a parte recursiva da coisa, tá? E, eventualmente, ali é onde entra a recursão. E aí, olha aqui, ó, na parte não recursiva, não aconteceu recursão. No padrão que não é recursivo, não aconteceu recursão, só aconteceu o pattern matching. Todo mundo. Isso aqui é padrão, assim, totalmente comum. Tá? É tão comum que ninguém fala que é isso, mas é isso. É isso. Não tem muita variação, tá? É meio que isso aqui, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Tá? E se não for explicitamente isso, em geral você está usando uma função
que faz isso por debaixo dos panos. Tá? Pergunta. Uhum. Espera aí, volta um pouco que eu não consigo te ouvir. Se você puder falar um pouco mais alto também. Isso. Onde que entra muita oportunidade de paralelização, principalmente na história de imutabilidade, né? Como os dados são immutable por padrão, normalmente você consegue distribuir eles e ficar processando eles e criando vários processos. Mas não necessariamente qualquer coisa que você faça é paralelizável aqui também não. Devia ser o quê? Evitado? Qual tipo de coisa? Isso o quê? Tipos recursivos? Por quê? Não necessariamente. Não vejo muito correlação uma coisa com a outra. Não estou vendo muita onde é que o tipo recursivo necessariamente já seria um impedimento para já de cara já falar assim, não vou fazer porque vai me dar um problema lá na frente. Não, que eu digo um problema assim, vai me impedir um paralelismo lá na frente. Não estou vendo ainda onde é que uma coisa vai levar a outra. Mas normalmente o que a gente fica tentando fazer com paralelismo é paralelisar processos um pouco maiores, né? Porque tem um custo muito grande, tem um custo fazer mais paralelismo no programa, tem um custo. Ter mais processos acontecendo tem um custo. Não é de graça, não é só ganhos, tem um custo também, troca de contexto, aquela coisa errada toda. Então, normalmente, o que é interessante cara, pega uma computação relativamente custosa, diminui ela, quebra ela em partes menores, mas essas partes não podem ser triviais também. Porque senão o custo de você criar um processo novo, fazer uma coisinha pequenininha e voltar é maior do que simplesmente você fazer um monte de coisa sequencialmente. Eu acho que a sociedade que a gente está colocando aqui nessa estrutura se mexe um pouco nisso. Porque você consegue, por exemplo, aqui a gente está vendo uma definição recursiva, beleza. Uhum. Mas se você tivesse assim, eu quero concatenar uma lista com essa aqui, com essa aqui e com essa aqui. Ao invés de você fazer a primeira operação, aí pegar o resultado, depois concatenar com outra, depois pegar o resultado, isso. Você pode, fazer em pares, entendeu? Quebra em duas partes aqui, faz essas duas sequenciais e depois faz outra parte. Assim, né, Sim, total. Isso é por causa da sociedade, sem a sociedade você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer essa brincadeira de, A associatividade te dá uma garantia de que você não precisa ficar calculando muito mais coisas e falar assim, cara, eu já sei que a minha operação ela permite fazer essa quebra nesse lugar. Desse jeito, por exemplo. Você meio que você não perde necessariamente a oportunidade de paralisar as coisas. Em alguns pontos, que nem você falou, em alguns pontos você vai perder. Realmente, operações menores. Mas em um nível um pouco mais alto, você vai conseguir paralisar bem. Mas, normalmente paralelismo normalmente é uma coisa mais... É um caso, vamos chamar assim... É um tema que precisa ser estudado com cuidado, né? Sim, é o que a gente vai fazer aqui agora. É o que eu vou fazer agora. É o que eu vou fazer. É a ferramenta. Vou fazer indução. Basicamente, vou mostrar para vocês
vai fazer indução, e que o modelo de pensar na coisa é ficar fazendo substituição, e o teorema é um teorema indutivo. Em essência é isso. Eu estou pensando ainda no que você falou, tá? Nessa coisa de paralelismo. Eu estou pensando nessa coisa aqui. Porque, assim, eu não estou vendo um grande problema. Porque acontece, aqui, ó, nessa definição, eu estou vendo um programa num nível muito micro, né? Tipo assim, um programa muito essencial. Eu vou mostrar aqui para vocês que o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazendo, é ir criando abstrações e ir andando para cima nessas assim, camadas de abstração. Tá? Na hora que eu estou andando para cima nessas camadas de abstração, eu estou deixando de olhar essa coisa num nível microscópico e indo para uma coisa mais complexa. Mas lá embaixo dela, tem várias peças, tá? Que elas têm uma coordenação entre si, mas normalmente tem muita possibilidade de paralelismo ali também, porque tem pouca dependência de dados entre elas. E aí isso pode ser bastante explorado. Então, por exemplo, às vezes eu não consigo paralelizar esse processo aqui específico que está na tela. Mas tem muitos apêndices acontecendo. E aí, dependendo do nível que eu estou, tem muitos apêndices acontecendo e não tem dependência de dados entre eles. Entendeu? Tem vários pedaços de coisa que eu estou fazendo no apêndice, mas assim, eles estão separados assim, um do outro. Tem meio que domínios assim, onde essas coisas estão acontecendo. Aí todos aí podem rodar tudo em paralelo entre si. Então, por isso que eu estou falando, o fato de ser uma coisa recursiva não me impede, não é uma coisa que eu olho e falo assim, isso aqui vai me dar um problema de me impedir algum paralelismo lá na frente. O que eu me preocupo mais é com questão de dependência de dados, na hora que eu vou juntar isso aqui, ou outros programas, isso aqui para mim é um programa, ou outros programas para formar um programa grande. É dependência de dados entre eles. Aí eu vou mostrar uma coisa que para vocês, por exemplo, mônadas, elas vão começar a me dificultar isso. Porque a mônada ela serve para sequenciar coisas. Então ela meio que, em parte, me obriga, pelo menos em princípio, tá? Não necessariamente, mas em princípio a mônada me obriga a sequenciar operações. Essa é a ideia básica dela. Não necessariamente ela sequencia, mas é como a gente vai pensar nas operações. Tudo bem? Então, repare, não é porque eu uso mônadas que eu não posso paralisar dentro do que está acontecendo lá também no processo. Mas na hora que eu vou para mônadas, aí eu já olho e falo, cara, aqui dentro da mônada é meio que um mundinho sequencial. Sacou? Então já é uma coisa que me dá se eu estiver pensando em paralelismo, aí já olho e falo, cara, isso aqui eu vou tentar evitar. Se não tiver jeito, não tem jeito. Isso eu vou tentar evitar. Mas o fato de ser coisas recursivas, não. Pelo menos não me levanta esse primeiro alerta, assim. Pode ser que isso aqui, recursividade, impeça algum paralelismo, sim, mas não imediatamente. Se tiver uma lista minúscula, assim, 3 elementos. Sim. Paralelizar, vai colocar um overhead ali naquele negócio. Isso. Por isso que eu tô falando, normalmente a gente pensa no paralelismo mais em coisas um pouco mais macro, né? Quando o nível do programa já é um pouco maior. Assim, a complexidade da coisa envolvida, dos pedaços envolvidos, já é um pouco maior. Até porque tem esse custo envolvido com aumentar o paralelismo. Com implementar ele mesmo. Tá? Aqui eu não vou ficar mostrando para vocês de threads e tal, enfim, de paralelismo em Haskell, mas é bem interessante, tem boas soluções. Bem eficiente, inclusive, com modelos assim, bem interessantes. Tanto para fazer paralelismo clássico lá, com locks, essas coisas, tudo dá para fazer, quanto com software transactional memory, né, com transações. Uma outra coisa, assim, STM em Haskell é talvez a melhor implementação que eu já vi, de longe, e é um certo consenso de que é a melhor implementação que já apareceu em qualquer linguagem. Mas também não serve para tudo. Não serve para tudo, mas serve para muitos casos interessantes. Muitos casos interessantes. Beleza? Mas indo para frente então. Indo para frente, voltando aqui. Onde que eu estava? Onde que eu estava, gente?
Ah, tá. Eu vou formar um monoide com essa operação e a lista vazia como elemento de identidade. Eu simplesmente afirmei isso, hoje eu quero com vocês provar, tá? Para provar isso, eu preciso provar duas coisas. Preciso provar que isso aqui é associativo e preciso provar que a lista vazia é o elemento neutro dessa operação aqui, tá? Então vamos por partes. A ideia básica de prova, tá? Vai ser prova por indução. E aí no meu caso aqui, eu vou chamar de princípio da indução estrutural. Porque eu vou usar a estrutura sintática como a minha estrutura de organização dessa indução, tá? De direcionamento do que está acontecendo. Tudo bem? Qual que é a ideia básica do princípio da indução? Antes de eu dizer aqui, pelo menos a minha intuição sobre a coisa. Tá? A minha intuição é o seguinte. Eu tenho um certo elemento, que eu vou chamar de... Eu gosto de pensar nele como se fosse um elemento inicial, como se fosse o menor elemento, como se fosse o primeiro elemento, uma coisa mais essencial de todas, tá? Que a gente vai chamar de caso base, onde eu consigo provar alguma coisa sobre ele. Eu vou chamar de P de 0. Tá? Eu consigo provar que uma propriedade P é verdadeira para esse caso que eu estou chamando de 0, ou caso base. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso tentar fazer é, eu provo ou eu sei, porque eu defini como um axioma, que uma determinada propriedade é verdadeira aqui, para esse caso particular. Tá? Só que esse caso particular, ele tem também consigo uma certa regra que me permite sempre calcular ou definir quem é o próximo caso. Quem é o próximo elemento. Então, na hora que a gente está fazendo uma indução, tem implícito uma certa noção de orientação dos dados, né? Uma certa ordenação. Tá? Então, eu tenho uma certa operação que fala assim para mim, cara, se você me der esse aí, eu calculo o próximo. Tá? Normalmente a gente chama de sucessor, qualquer coisa que o vale. Até porque vem lá da lógica lá dos números naturais do Peano, que ele define com base numa função sucessor. Tá? E aí o que a gente quer provar, além desse P de 0, é que essa função sucessor, ela preserva o P, preserva a tal propriedade. Tá? Quer dizer que ela não destrói o que você já tinha. Ela constrói uma coisa nova sem destruir o que você já tinha. Tá? Em termos de uma certa propriedade matemática. Vou definir isso mais especificamente aqui. Tá? Assim, nos exemplos. Tudo bem? Mas em essência é isso que a gente quer fazer o tempo todo. Tá? Porque se eu provo que eu tenho um elemento que tudo parte dele. Todos os outros são construídos a partir dele. E eu tenho uma regra de construção, ou algumas regras de construção. Em princípio, eu só tenho uma regra, mas eu posso ter várias. E essa regra de construção dos próximos, de todos os outros elementos, não destroem essa propriedade que eu já sei que existe nesse primeiro elemento. Tá? O princípio da indução vai afirmar, então, que a tal propriedade é válida para qualquer elemento dentro daquele conjunto. Esse é um axioma, inclusive, tá? Não é uma prova, você não tem uma prova falando, isso aqui, então... Vou provar para você que se tiver isso e que a parada preserva, então todos... Não, isso é um axioma. A gente vai assumir que isso é um princípio válido que parece fazer sentido, né? Sabe assim? Cara, eu tenho uma coisa e eu sei que tal afirmação é verdadeira sobre essa coisa. E eu tenho uma regra, ou N regras, que seja, não precisa ser só uma, mas eu tenho uma regra que a partir dessa coisa constrói mais uma. E eu consigo mostrar, ou eu sei, de alguma forma, que esse processo não destrói a propriedade que eu já tinha. Então, eu sei que o que eu construí agora também tem a tal propriedade que eu já sabia que eu tinha antes. E aí, a partir dessa, eu posso fazer outra. E se eu não destruo, se eu tenho essa daqui, a operação não destrói a propriedade, o próximo elemento também tem. Eu posso inferir, ou pelo menos esse vai ser o princípio, a gente vai assumir como um axioma, de que se você tiver esses dois elementos aqui, tá? Um elemento base e um processo que cria os novos sem quebrar a propriedade que você já tinha, de que a tal propriedade é verdadeira para qualquer elemento que você criar, qualquer informação que você criar. Beleza? Essa é a intuição por trás da coisa. Tá? Tranquilo.
que a gente vai fazer então, tá? Aqui no nosso caso. Tá? Aqui no nosso caso. Por que eu estou chamando de indução estrutural? Porque eu estou querendo fazer indução em cima desses tipos que só podem fazer essas três coisas aqui. Não é qualquer... Eu não posso construir dado de qualquer jeito, eu só posso construir isso aí. Desse jeito aqui. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, que eu preciso provar, tá? Quando eu quero fazer uma prova assim. Eu preciso provar. No caso da lista em particular, que eu estou usando como exemplo. Tá? Mas qualquer que seja o caso base lá, os casos base vão ser todos os casos não recursivos que tiver no seu tipo. Eu preciso provar, eu vou chamar sempre assim, ó, no caso aqui, caso da lista vazia. Tá? Eu preciso provar que P da lista vazia é verdadeira. Já vou fazer uma prova assim, vai ficar bem concreto. Segunda coisa é o caso XS, que é o caso recursivo, que aquele XS é uma outra lista. Tá? Eu preciso provar o seguinte, que P de XS é verdadeiro, com a seguinte, considerando que P de XS é verdadeiro por hipótese. Porque a minha ideia é de eu tenho um caso mais simples e eu quero provar o próximo cara. Quero descobrir o que a minha função, o próximo, faz. Tudo bem? O caso mais simples, o próximo caso mais simples, depois do X com XS, é a lista XS, que tem um elemento a menos. É o caso mais... Não é o caso mais simples de listas, que é o caso base, mas é o caso anterior, vamos chamar assim. Tá? Qual o caso anterior? Qual o próximo caso do XS? De qualquer lista que tem, da lista XS. X's, né, no caso. É um elemento mais... Aquele elemento mais o XS. É uma lista com um passo de complexidade a mais. Vou colocar assim. Não sei se eu gosto muito dessa nomenclatura que eu estou usando. Tudo bem? Mas é isso que eu estou tentando fazer, tá? Normalmente é aqui, considerando isso, onde dá vocês ficam assim, que normalmente é onde quebra um pouco a nossa mente. Fica, porra, mas por quê? Porque é por hipótese, cara. Cara, você vai considerar que o caso anterior tem a sua propriedade e ver o caso seguinte se ele tem também. Tá? E aí você prova o caso base. Tendo isso, a gente vai poder afirmar que a tal propriedade P é verdadeira para qualquer lista finita. Se eu fizer isso daqui, vale para qualquer caso de lista finita. Ou lista total, que a gente vai chamar. Tudo bem? É uma lista que eu consigo calcular onde é que ela termina. Porque a lista que não termina, a gente o representa com outro elemento, né, que é o bottom. Certo? Só que o bottom não é isso aqui. A lista vazia não é o bottom. O bottom é uma coisa, é a computação infinita, é a lista que não tem fim, é a lista que tem uma exceção no meio do caminho, essas coisas. Tá? Para eu provar que uma determinada propriedade vale para todas as listas, eu preciso provar que ela, tal propriedade também vale para o bottom, porque o bottom também é um elemento do tipo. Tá? Então, se eu conseguir provar, porque esse terceiro caso é o que normalmente onde várias a gente não consegue fazer a prova, tá? Ou não tem prova, ou que não é verdadeiro. Mas se eu tiver um terceiro caso, que é o caso do bottom, e eu conseguir provar que a propriedade é verdadeira também para o caso do bottom, vou fazer aqui com vocês, tá? Porque as propriedades aqui que eu quero hoje, elas também valem para o bottom. Se eu conseguir provar isso aqui vale para as listas de Azinho. Aliás, isso aqui passa a valer para todas as listas de Azinho. Inclusive essas que tem bottom no meio, lista infinita, porra toda. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos fazer aqui pra gente concretizar, sei lá, como é que eu falo isso? Para concretizar mesmo, para tangibilizar isso aqui, tá?
Então, ó, a primeira coisa que eu quero provar com vocês é a associatividade dessa coisa. Aí vamos indo. A prova da identidade é mais simples, vou fazer o mais complicado primeiro. Tá? Então vamos lá. O que eu quero provar? Tá? Eu quero provar, deixa eu até escrever, ó, provar que xs mais ys mais z de s é igual a xs mais y de s. É isso que eu quero provar. Tudo bem? Então reparem no padrão, tá? Porque isso aqui vai repetir o padrão o tempo todo. Tá bem? Reparem que tem 3 variáveis aí na equação que eu quero provar. Tem xs, o ys e o zs. Tá? Em geral, o que você faz? Escolhe uma delas para fazer a indução sobre essa variável. Tá? A escolha que você faz, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tudo bem? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tá? É bem difícil de saber qual é uma boa ideia, qual é a boa, antes de você começar. Então, meio que você começa e vai, se ficar ruim demais, você escolhe outra. Aí pode ser que fique pior e você volta para a primeira, tenta continuar. Provar coisa é meio que uma arte, tá? Muitas vezes. Então, vou fazer a indução aqui sobre o xs, tá? Isso quer dizer o seguinte. Eu vou substituir o xs pelos casos que eu preciso analisar. Então, o primeiro caso aqui vai ser xs igual a lista vazia. Aí eu quero ver o que acontece. Tá? Eu, pessoalmente, e acho que várias pessoas também, tá? Na hora que normalmente a gente está tentando provar uma equação, eu separo o lado esquerdo, mexo, separo o lado direito, mexo, até os dois lados ficarem iguais. Até eu conseguir fazer os dois lados ficarem iguais. Tá? Mas eu tento fazer as coisas separadas. Tá? Então, no left hand side, eu escrevo assim, tá? O lado esquerdo da equação vai ficar assim, ó, lista vazia, mais ys, mais z de s. Eu tenho isso aqui. Tudo bem? Agora reparem. O ideal era eu conseguir deixar isso aqui na tela o tempo todo. Então eu vou usar isso aqui o tempo todo. Peraí. Copy. Paste. Eu consigo diminuir o tamanho disso, não? Ah, consigo. É assim, né? Pronto. Deixa aí. Então, olha lá. Normalmente, o que eu vou fazendo, então, eu vou olhando se eu tenho alguma equação e eu posso usar alguma equação na definição da função. Tranquilo? Reparem que, nesse caso aí, a primeira equação encaixa porque é o padrão. Aqui é ficar fazendo pattern matching, tá? A primeira equação me fala alguma coisa. Tá? A primeira equação me fala que isso aqui é igual a y de s mais z de s. Sem tirar nem pôr. Só usei a primeira equação. Tá? No lado direito da equação, eu tenho lista vazia mais y de s mais z de s. Aí eu posso usar a primeira equação. A primeira equação fala para mim que eu tenho isso aqui, mais... perdão. O que está dentro do parênteses vai ser y de s mais z de s, que é exatamente igual ao que tem ali em cima. Então, provei para o caso base, que a equação é válida, que o teorema é válido, ou que a propriedade é válida. A propriedade que eu estou tentando provar é isso aqui, ó, o tal P de qualquer coisa, nesse caso particular. Todo mundo bem? Esse é o caso simples. Tranquilo. 2. O caso onde xs é igual a... Aí a nomenclatura acho que vai ficar ruim. Porque eu ia escrever x, 2.xs, mas aí vai ficar confundido, né? Então eu vou escrever a, 2 pontos, a de s. Vou renomear. Então eu tenho, ó, do lado esquerdo, eu tenho a cons a de s, mais alguma coisa que é y de s mais z de s. Certo? Beleza.
Reparem que isso aí encaixa no padrão da primeira equação. Perdão, no padrão da segunda equação. Tá? A segunda equação da definição do mais vai falar para mim que isso aí tudo é igual a 2 pontos, alguma coisa. Que coisa? Isto aqui, A de S, que é o que estava aqui, né? O X apareceu aqui, mais o que está do lado direito, que é isso aqui tudo. Certo? Todo mundo bem até aí? Tranquilo. Aqui nesse lugar, eu posso fazer o seguinte. Reparem que aqui, ó, dentro do parêntese aqui, ó, do lado do parêntese mais externo, está escrito ASS mais, dentro de parênteses, Y mais Z, que é o que está aqui, né? Ó. Que é exatamente o que está aqui. Tranquilo? E aí lembre-se, quando eu estou fazendo o caso indutivo, eu estou com a hipótese de que aquela propriedade é verdadeira para esse caso mais simples, que é o caso imediatamente anterior. Tranquilo? Então, aqui eu posso dizer que isso aqui é igual a 2 pontos, A de SS mais Y de S mais Z de S, trocar o lugar dos parênteses, porque é a minha hipótese indutiva. Tranquilo? Estou assumindo que isso é verdadeiro na hora de fazer o caso recursivo. E eu vou deixar assim por enquanto. No lado direito da equação, a gente tem A, 2 pontos, AS, isso aqui, mais Y de S, isso aqui, mais Z de S. Aí a segunda equação, eu vou aplicar aqui dentro do parênteses, a segunda equação vai falar para mim que eu posso fazer, ó, A, 2 pontos, A de S mais Y de S, tudo isso aqui, mais Z de S. Certo? Só que reparem, isso aí tudo, isso aqui está no formato da segunda equação de novo, né? Que é uma coisa, 2 pontos, uma lista, independente se a lista é escrita mais complicadinha, mas é uma lista, mais a outra lista lá, o Z de S. Então posso aplicar a segunda equação de novo. Então vai ficar assim, ó. A, 2 pontos, esse pedaço, Y de S, mais esse pedaço, a parte recursiva aqui, ó, Z de S. Todo mundo bem até aí? Apliquei a segunda equação de novo. E aí reparem que o que está escrito aqui é igual ao que está escrito aqui. Tá? Então, o lado esquerdo da equação é igual ao lado direito da equação. Tranquilo? É bastante estranho, tá? O que é para ser o estranho é você não usar a hipótese de indução, que é o que eu fiz daqui para cá, né? Não. Isso, daqui para cá, tá? Num caso recursivo. Quando você não usa é porque tem alguma coisa estranha. O normal tem que ser usar. Tudo bem? De vez em quando eu faço a prova de alguma coisa, eu falo assim, cara, eu não usei a hipótese. Tipo, e aí normalmente eu errei. Hã? Pois é, eu preciso aprender esse diabo aí em algum momento. Velho, foco pra mim tá aqui erro. Os comandos não fazem isso. O único comando que eu sei é o alto. É o alto, assim, faz aí qualquer coisa. Resolve pra mim, por favor. Se o alto não funcionar, eu não sei como é que Todo mundo bem até aí? Isso aqui, essas duas casos aqui, provam pra mim que o mais, do jeito que está definido, é associativo para as listas finitas. Tá? E se eu for tratar do caso do bottom? Então vamos ver. Tá? Vamos ver. No caso do bottom, o lado esquerdo da equação fica bottom mais Y de S mais Z de S. Tudo bem? Beleza. Aí eu olho aqui, ó.
se tem algum padrão que envolve o bottom. Só que o bottom nunca tem padrão, porque você não consegue fazer pattern match nele. Tranquilo? Então não tem padrão envolvendo o bottom. E não tem nada que eu consigo fazer ali e tal. Então, o resultado disso, tá? Toda hora que você tenta usar o bottom para fazer pattern matching e não vai ter equação, tudo bem? Eu vou chamar de exaustão. É o exhaustive patterns lá. Tipo, tem um padrão aí que você não me deu a equação. É o que o Haskell vai dar um erro aí, um warning, tá? Ele vai dar um erro, inclusive, na hora de executar a parada. Então, quer dizer que bottom mais y de s é bottom. E aí, dentro do parênteses, sobrou isso aqui, sobrou esse caso aqui. Opa, pelo mesmo problema, tá? Na hora que eu for fazer o pattern match na parada, não tem uma equação que envolve o bottom. Pelo caso de exaustão, o resultado disso aqui é bottom. No lado direito da equação, eu tenho bottom mais y de s mais z de s. Acho que eu fiz na ordem errada, né? Porque esse aqui é o RHS e esse aqui é o LRS. Pronto. E esse aqui é o left. Enfim, dá na mesma coisa. Repara, bottom mais uma lista. Tá? Não tem esse padrão lá, por exaustão isso aqui é o bottom. Aí repare, o lado esquerdo é igual ao lado direito, então a propriedade é válida para o bottom também. Tudo bem? Nem sempre vai ser verdadeira, tá? Por causa do bottom, tá? Então um pouco de cuidado com isso. Beleza? Então isso aqui prova o que eu acabei de provar para vocês, tá? De que para essa definição aqui, do jeito que está definido, mais é associativo, que é o que eu estava tentando provar, tá? Então, check. Tudo bem, gente? Beleza. Vamos provar o elemento identidade. O elemento identidade, a ideia é a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui de novo. Copy. Guarda aqui no cantinho. Pronto. Próxima coisa que eu quero provar. Que o lista vazia mais xs é igual a xs. E a segunda coisa que eu quero provar é que xs mais lista vazia é igual a xs. Tranquilo? Repare que só tem uma variável para fazer indução. O primeiro caso. Perceba uma coisa. O primeiro caso é verdadeiro por definição, porque a equação está aqui já. Tá? E esse aqui é outro padrão bem comum. Bem comum. Você pegar uma das suas propriedades e já usar como equação. Uma das coisas que você quer que aconteça e já usar lá na definição da sua função. Bem comum. Tranquilo? Então isso aqui é verdadeiro por definição. O segundo não é verdadeiro por definição, não tem essa equação lá. Você podia ter escrito? Podia. Podia ter botado uma terceira equação que é ys, ou sei lá, xs mais lista vazia igual a xs? Podia. Mas não precisa. Eu vou provar aqui para vocês. Não precisa. É uma coisa redundante. Tá? Então vamos lá. Vamos provar essa daqui então. Primeiro caso da lista vazia. Repare que só tem uma variável para fazer a indução, é o xs. Então vou substituir o xs por coisas. Então eu tenho lista vazia mais lista vazia. A primeira equação da definição fala para mim que lista vazia mais outra lista é a lista da direita. Isso aqui é a lista vazia. Tranquilo? E do lado direito da equação vou ficar com lista vazia. Então isso aqui é o que eu quero. Pronto. Tudo bem? Próximo caso. X com xs. Então vou ficar com x, dois pontos, xs, mais lista vazia. Isso aqui encaixa no padrão da segunda equação. Então isso aqui é x, dois pontos, xs, mais lista vazia. Aí repare que isso aqui é justamente o que eu estou tentando provar. E no caso indutivo, eu vou usar isso como hipótese de indução. Tá? Então, assumindo que isso aqui vou assumir que isso é verdadeiro. Isso quer dizer que isso aqui é x, dois pontos, xs.
Tá? Do lado direito da equação, eu tenho... Cadê? Aqui, xs vai virar x, dois pontos, xs. Aí repare que o lado esquerdo está igual ao lado direito. E o caso do bottom? No primeiro caso eu tenho bottom mais isso aqui. Como não tem um padrão para isso aqui lá nas equações, isso aqui é o bottom, que é o que deveria já aparecer no lado direito mesmo, na hora que o substituto fizesse do lado direito. Então isso aqui também é verdadeiro. Repare que a propriedade é verdadeira nas três casos que eu preciso. Tranquilo? Então, de fato, isto aqui é verdadeiro. Então, de fato, a lista vazia é um elemento identidade para essa operação com listas. E aquela operação é associativa. Eu acabei de provar para vocês que, de fato, essa operação mais esse elemento de identidade formam um monoide da lista. Formam um monoide da lista. Nesse caso aqui, acho que deve ser o único. Não consigo imaginar. Hã? Então, se tivesse uma regra que dissesse que alguma coisa mais vazio é vazio, aí não... Olha só, porque eu podia fazer paternidade. Olha só. Eu podia estar fazendo o seguinte: xs mais bottom. Perdão. Eu podia estar fazendo xs mais bottom. Podia estar tentando calcular isso aqui, que não era o que eu estava tentando calcular. Aí o que eu vou fazer? Olha lá nas equações da definição da parada, está fazendo pattern match no xs. Eventualmente, se o xs não for bottom, imagina que o xs é, sei lá, uma lista vazia. Aí o resultado disso aqui é lista vazia, se o xs for lista vazia. Percebeu a parada? Entrar o bottom num lugar não necessariamente produz um bottom na saída. Não, né? Claro que não. Isso aqui que eu escrevi, isso aqui não é verdade, mas deixa eu... Eu acabei de pensar que eu escrevi besteira, mas deixa eu pensar num outro caso que poderia ser. Sei lá, pensa aqui numa função const. Const x, y. Uma função com duas entradas. Eu vou definir ela como sendo lambda... Não, vou definir ela como sendo x. Então não precisa de lambda. Eu jogo fora o segundo argumento. A segunda entrada. Quanto que é const 10 bottom? 10. Sumiu o bottom. Por isso que eu estou falando. Toma cuidado com o bottom. Entrar o bottom na função não necessariamente produz bottom também como resultado. Tudo bem? E aqui pra gente isso é verdade, tá? Em linguagem de programação em geral isso não é verdade. O normal é, entrou o bottom, dá ruim. Botou o bottom em algum lugar, pum, quebra na tua cara. Por quê? Porque as linguagens elas vão ser que a gente vai chamar de estritas, né? Antes de avaliar o const, você precisa reduzir todo o argumento aqui e todo esse argumento, para depois ir avaliar o const. Aqui a gente não está fazendo isso. Tá? Aqui a nossa estratégia é, você primeiro avalia o const, e aí aqui dentro, no resultado dele, primeiro você avalia a coisa mais externa de novo, e de novo, e de novo. E aí pode ser que nesse meio tempo você chegue no seu resultado e nunca precisou avaliar os argumentos. Sacou? Aqui, isso vai acontecer em Haskell. O laziness me permite fazer essas coisas com bottom e não quebrar imediatamente. O que não é verdade em Lisp, por exemplo. Se você enfiar um bottom lá no meio, ele é estreito. Aí ele quebra já. Você já sabe que vai dar um loop infinito lá no teu troço, não interessa. Tranquilo? Aqui em Haskell por causa do laziness. Aqui em matemática, a ordem importa. Se eu avaliar o bottom primeiro, dá bottom. Se eu tentar descobrir o que é bottom, aí eu fico preso.
Mas em matemática a gente pode falar assim, eu vou avaliar isso aqui, deu bottom. Mas e se eu avaliar nessa outra ordem? Dá outra coisa, então o resultado é outra coisa. Tranquilo? Era aquela história do cálculo lambda. Lembra? Tem vários caminhos, mas se um deles chega à forma normal, é aquela forma normal da coisa. E a forma normal é única, né? Você pode ter vários caminhos. Se os caminhos te levam à forma normal, todos eles te levam à mesma. Mas pode ser que tenha caminhos que te levam, fica preso no loop infinito. Mostrei um caso aqui, não foi? O caso que tinha um ômega. O operador ômega que fica repetindo coisas, né? E acho que eu mostrei um caso aqui também, onde numa ordem dá loop infinito, mas se eu escolher outra ordem, dá a forma normal. A forma normal é aquela. Mesma coisa aqui. Tudo bem? Tá? E em essência, o que você não consegue fazer quando tem o bottom? Você não consegue fazer pattern match nesse. Se você tentar fazer pattern match, o resultado é bottom. Entendeu? Você não consegue construir o bottom. Essa aqui, lembra disso. O que é o bottom? Bottom é uma coisa que você não consegue construir. Bottom é um valor que você não consegue construir. Por qualquer motivo que seja, o não consigo construir. É loop infinito. Não consigo construir, porque eu não consigo terminar. É exceção, é um erro. Não consigo construir, porque deu erro. Bottom significa um valor que você não consegue construir. Não fica pensando no bottom como loop infinito, como erro, como exceção. Não. Bottom é um valor que você não consegue construir. Só isso. Se você não consegue construir, você não consegue fazer pattern match. Para fazer pattern match, você precisa construir o valor e ver qual é o padrão. Qual é o pattern que ele encaixa. Se você não consegue construir, como é que você vai fazer pattern match? Então, se você tentar fazer pattern match no bottom, o resultado é bottom. Entendeu? Você vai propagar o bottom. Agora, se você não fizer pattern match em cima do bottom, precisa ir lá e ver o que está acontecendo na função. Porque pode ser que em alguma hora o resultado seja bottom, mas pode ser que nem aqui, no const, não joga fora o bottom. Entendeu? Tudo bem? Nessas provas aqui, na maior parte do tempo que você vai ficar tentando fazer isso aqui tem alguma equação? Tem, então substitui. E aí fica carregando. Se for o bottom lá no meio do caminho, fica carregando esse bottom. Substituindo coisa lá, pum. Se você não tentar fazer pattern match com bottom, você vai andando, vai substituindo. Só que se você tentar fazer pattern match com bottom, aí é bottom o resultado. Não tem equação que envolve bottom. Beleza? Tudo bem? Pergunta. Para ver se eu entendi a mensagem geral, então a nossa prova, a gente quer provar que algo funciona mesmo na presença de um bottom? Agora, esse algo funciona. Deixa eu melhorar. Não tô dizendo para você que você vai botar bottom e ele vai produzir um valor, vamos chamar assim, bem definido para você. Estou dizendo há uma determinada propriedade, nesse caso aqui, e isso aqui é verdadeiro mesmo na presença do bottom. É isso que eu estou dizendo. Esse bottom para mim eu nunca tinha visto esse conceito. Bottom aqui pra gente é esse conceito, é um dado que vou chamar assim, é um valor que significa algo que é um valor que não pode ser construído. Isso é muito foda, assim, isso, eu acho até estranho não ter mencionado esse tipo de ideia em PAA, Programação e Análise de Algoritmos. É basicamente muito provar algoritmos em cópia, inclusive, mas não existe representação lá. Então, eu não fiz PA, eu não sou de computação, lembra disso? Eu não fiz computação, tá? Essa ideia aqui do bottom, eu não sei precisar exatamente onde que ela apareceu. Onde é que eu vejo essa discussão envolvendo esse bottom, o pessoal chama de bottom mesmo, mas tem alguns autores que vão chamar de least value, tá? O menor valor. Aí em que sentido? Onde eu vejo essa questão do bottom aqui sendo relevante é numa discussão de semântica denotacional. Denotational semantics. Tá? Só que acontece, o que é... Aí deixa eu explicar um pouco para vocês, porque o que eu estou fazendo aqui, em parte, é uma prova envolvendo a semântica denotacional da coisa, só que sem falar que é, e sem entrar nesse assunto de semântica denotacional, sem ficar definido, porque isso aí é um outro mundo, não me interessa aqui. É muito bonito isso, inclusive. É uma teoria bem interessante. Qual que é a ideia? Deixa eu fazer um parênteses aqui de 5 a 10 minutos, quem quiser ir embora, beleza, tá? Assim, mas
Eu acho que pode ser interessante. Como é seu nome, né, filho? Qual que é a ideia aqui? Quando apareceu a noção de computação, tá? O grande problema é a gente definir o que é computação, né? É dizer o que ela significa. Semântica. Definir uma semântica para isso que a gente chama de computação. É definir um significado para ela. Tá? A primeira vez que isso apareceu foi mais ou menos simultâneo, assim, mas teve a ordem, tá? Foi o trabalho do Gödel lá de funções recursivas. Depois foi o cálculo lambda. Depois foi a máquina de Turing. Mas foi mais ou menos tudo na mesma época. Por isso que a gente diz que é simultâneas. Tudo na década de 30. Tá? Todas essas três semânticas aqui, a primeira vez que eles definiram o que é computação, tá? É em termos de um mecanismo, ou o que a gente chama aqui de operacional. Operacional é, eu tenho uma coisa e eu construo uma coisa x'. Eu te dou um step. Eu te dou uma regra que fala assim, se me dá isso, eu construo aquilo. Aí eu te dou um conjunto dessas regras e o que significa computação? Computação significa a sequência essas sequências x', que você vai construir. É a sequência de coisas que vão sendo construídas, né? X, sei lá, vou chamar assim, por falta de uma notação melhor. Até você chegar num valor, sei lá, 2, 3, 4, e aí você não tem mais o que fazer. Aí isso aqui é o resultado do programa, né? E o que é o significado da computação? O significado da computação é essa sequência aí. Tudo bem? Aí repara, a máquina de Turing é operacional. E quando você vai fazer análise de algoritmos, o mainstream é falar em complexidade, é isso que você está interessado lá, né? São conceitos ligados à máquina de Turing. Sim. Corretude do algoritmo, você pode criar. Então, corretude, mas eu não sei dizer como é que é a análise que é feita lá, tá? Sim, mas... Hã? Essa parte de complexidade... Então, mas eu não sei dizer como é que ela é defendida. De novo, vou repetir, eu não sou da área de computação, mas eu entendo que é o mainstream dessa teoria de análise de algoritmos. Quando alguém fala de análise de algoritmos, para mim, está falando de análise de algoritmos assim, no mundinho da máquina de Turing. A máquina de Turing é um modelo que vai descrever o que é computação, e ali eu defino o que significa uma coisa estar correta, significa o cálculo entre as o tempo, calculo os recursos, calculo quanto de fita eu vou usar, esse tipo de coisa. Seria o espaço, né? Beleza. Nos anos 60, por que cálculo lambda não é uma teoria mainstream? Eu tenho uma tese, tá? Eu tenho uma tese. Apareceu primeiro. Por que não é a teoria mainstream? Tem um monte de estudo de lógica, o caralho, de asa, assim, uma tonelada de resultados, vem desde os anos 30 e até os anos 60, nos anos 30 também máquina de Turing. Por que máquina de Turing é o standard da teoria e não é o cálculo lambda? Eu tenho uma tese. A minha tese envolve duas coisas. A primeira é que eu acho que teve aquele salto do lado da engenharia, que eu mostrei para você na primeira aula, né? Que inventaram um mecanismo que imita a máquina de Turing. Um mecanismo físico. E aí teve um ramo de engenharia se desenvolvendo aqui, e ele foi puxando também a teoria. Por um lado, eu acho que tem isso. Mas por outro lado, tá? É porque cálculo lambda foi uma teoria obscura até os anos 60. Até entre os matemáticos, é uma teoria obscura até os anos 60, porque tinha lá o cálculo lambda e tal, e aí ficava todo mundo olhando e falando, cara, tudo bem, mas o que significa isso que está acontecendo? O que significa a forma normal? O que significa ela? O que significa a computação aqui? De um ponto de vista matemático. Não tinha uma explicação. Tá? Uma semântica que a gente vai chamar de denotacional, que é esse termo lambda. Qual objeto matemático ele representa? Ele é um número? Ele é uma função? O que é isso? O que é isso na matemática? Tá? Esse termo lambda, o que é isso aqui no mundo da matemática? Não tinha uma boa resposta. Aí em 1960 e qualquer coisa, um cara chamado Dana Scott é um matemático, ganhou prêmio Turing por causa desse trabalho dele aqui. Ele deu uma ideia, ou sim, ele criou uma teoria que dá justamente um significado matemático para o cálculo lambda. Tá? Que ele chamou, assim, tem a ver com funções contínuas. Ele explicou
as coisas em termos vamos chamar assim, steps operacionais aqui, mas em termos de grandes steps, assim, né? Tipo, falou, cara, tem uma forma de você, à medida que você vai executando esses steps, você está criando uma informação adicional sobre uma função, sobre a função, sobre o tal objeto que ele representa. E aí, quando você continua executando alguma coisa, mas você não cria mais informação, você chegou no limite. Um limite matemático, é o limite de alguma coisa. Você estudou lá em cálculo 1. Esse limite é o significado daquela coisa. Daquela construção lá é isso que significa a coisa. Tá? Aí ele define o que é continuidade, lá, uma coisa bem técnico. Tá? Ali aparece a noção do bottom. Porque o bottom está tentando capturar esse fenômeno de quando é que eu não consigo botar mais informação na coisa? Em parte ele está tentando capturar isso. Ou tem algum elemento que é o elemento que fala para mim, eu não tenho nenhuma informação sobre isso aqui? Eu tenho uma função, eu tenho uma definição, eu tenho um termo lá. Mas na hora que eu começo o limite, e aí tem a ver com ponto fixo, que é o cálculo de um ponto fixo, lá o que está acontecendo o tempo todo. Na hora que eu começo, eu não tenho nenhuma informação. O que é isso? Não tem nenhuma informação. Preciso representar isso. Aí ele chamou isso de bottom. É o estado onde você não sabe nada sobre a computação. Vamos colocar assim, né? Mas é bem técnico o negócio mesmo. Aí por que ele chama de list element? Né? Porque qualquer coisa que você faça te dá mais informação. Te dá uma informação adicional sobre a coisa. Qualquer coisa que você faça, você ganha um pouco de informação, você tem mais informação do que aquele elemento do bottom. Então o bottom é o menor elemento de todos. Numa determinada sequência de coisas que tem mais informação uma atrás da outra. Aí se não, porque esse negócio de denotação é bem bonito, mas não é meu intuito aqui. Mas repare que essa ideia é bem poderosa, porque eu estou tentando representar, vou chamar assim, first class, um elemento. Eu estou tentando representar essa coisa de eu não consigo construir isso, eu não consigo definir essa informação do mesmo jeito que eu defino uma informação válida, porque ela é um objeto como outro qualquer. Não, mas é super poderosa. Estava comentando aqui com ele essa ideia de você, como eu comentei, de você provar com a etude de um algoritmo uma propriedade, apesar da existência dessa falta de informação. Isso aí. Parece trivial aqui eu fazendo, né? Mas assim, eu tô aproveitando assim décadas de uma teoria, já tentando usar isso num nível de abstração mais alto. Simplesmente olhando e falando. A minha prova é caso base, caso indutivo e o caso do bottom. Não existe, foi o que eu comentei, não existe isso, pode separar um caso indutivo. Hã? Separar um Isso. caso básico do caso indutivo, não existe essa ideia. Acho que ele funciona com a ideia de que não vai existir esse erro, assim. É porque o Cocker, na verdade, ele é baseado numa lógica intuicionista, assim, tipo, que as coisas só são verdadeiras se elas puderem ser construídas. Não, acho não, isso é um outro tipo de lógica. Ela não aceita coisas do tipo assim, uma prova por absurdo. Mostrar que uma coisa é falsa porque ela produz um paradoxo. Esse tipo de teoria não aceita isso como técnica de prova. Uma coisa só é verdadeira se ela puder ser construída. Se ela não puder ser construída, você não provou. É que tem uma coisa que tem um tal de destruct lá que fala... Caralho, destruct. Tem um keyword que é o contra. É tipo assim, olha, esse goal que você está olhando, você tem uma expressão lá que você quer provar, né? Aí você vai tipo, modificando ela usando outras expressões e tal. E aí chega um ponto que você pode mandar um contra. Eu não lembro como é que o contra funciona exatamente, mas é tipo contradiction. Tipo, cara, não, aqui absurdo. Tem uma parada dessa lá, não sei como é que funciona, velho. Mas é doido. Não
não sei detalhes, não conheço detalhes da parada, mas ele a ideia básica dele é baseada numa lógica intuicionista, que as coisas só são verdadeiras quando elas podem ser construídas. Uhum. Mas você conseguiu ter um lance aqui de que eu não estou tentando provar se o meu programa termina, eu estou tentando provar se o meu programa atende uma especificação. E nesse contexto, inclusive, incluindo de aconteceu entre aspas, um problema, que o bottom representa vários problemas juntos. Aconteceu um problema. Ainda assim, o meu programa atende à especificação? É isso que eu estou tentando fazer. O que eu estou chamando de P, a tal propriedade que eu quero provar, o teorema que eu quero provar, é uma especificação. E o que eu estou tentando olhar e falar é tentando descobrir. Meu programa atende à especificação? Se ele atende, em quais casos? E se ele não atende, em quais casos ele atende, em quais casos ele não atende? Porque coisas comuns de acontecer. A gente provar alguma coisa e não conseguir provar o caso do bottom. Tá? Aí eu consigo dizer, olha, ele atende em todos os casos, exceto para esse aqui. Que é um caso grandão, tá? Que o bottom é uma coisa com muitas coisas lá dentro. Eu satisfaço para tudo, menos isso, que é o bottom. Mas isso é muita informação. Isso é bem diferente de falar, não atende a especificação, porque tem um caso que não atende. Percebeu? É, inclusive, descobrir qual o limite do atender a especificação ou não. E a especificação é dada de uma forma algébrica. E as duas coisas básicas são isso aqui. Essa ideia de indução, é a estrutura básica da prova. Basicamente todas elas são provas indutivas. Até porque os casos que não são indutivos, eles são casos finitos, você lista todos os casos. Sim, tranquilo. Tá? Tranquilo em princípio, né? Mas você lista todos os casos e checa todos os casos. Tá? Aqueles que não são infinitos. O recursivo é o que gera uma coisa infinita. Que aí não consegue listar os casos. Aí a técnica básica, indução. Indução em cima da estrutura do tipo, que é a estrutura dos dados. Na hora que você estiver fazendo, é um pensamento bem equational, né, que a gente chama. Tipo, é manipular equações. Tá? E o que é manipular equações? É enxergar a especificação do programa, que é o que está escrito aqui, ó, como uma coisa que se você vê o que está do lado esquerdo, você substitui pelo lado direito. Só isso. Fica substituindo, fica substituindo, fica substituindo. Tem algumas provas que são um pouco mais complexas, porque você, lá no meio do caminho, você fala assim, vou assumir que tal coisa é verdade. Aí você continua. Só que se vou assumir que tal coisa é verdade, aí você precisa separar ele e falar assim, cara, eu preciso em algum momento provar isso, porque se isso aqui não for verdade, aí isso que eu fiz daqui pra frente não é válido. Aí vai te abrindo, aí às vezes você precisa, mas aqui no meio eu precisei assumir que tal outra coisa é verdade. Você começa a abrir muita coisa que você precisa provar, sabe? E aí, às vezes, fica difícil de fechar, mas, em princípio, é só isso aqui. Em princípio é só, eu não gosto muito dessa expressão só, mas em princípio é só isso aqui. E só isso aqui pode ficar bastante complicado. Vocês estão vendo lá, com o assistente de prova, aquela coisa errada toda. Em tese é para ele te ajudar a fazer essas coisas. Beleza? Tranquilo. É isso que eu queria...